Meu ficante me chamou na casa dele e me pediu ajuda pra poder limpar a casa dele. Porque, segundo ele ia receber uma visita muito importante. E, gente, vocês têm noção do que aconteceu? Eu ficava com esse menino já tinha 2 anos. Sim, eu era ficante Premium Plus. Basicamente uma namorada. Só que ele não assumiu o nosso relacionamento. E ele falava pra mim que não tava pronto, que tinha saído de um relacionamento de 5 anos, que tinha os traumas dele, que não tava lá. E foi falando. E eu, como também tinha saído de um relacionamento, acabei empurrando aquilo com uma barriga. E fui ficando com ele, gente. Eu fui ficando. E a gente fazia tudo. Fim de semana eu ia pra casa dele, sabe? A gente comia junto, ia ao cinema. A gente tinha uma vida de namorado, só que a gente não namorava. E aí, no fim de semana, numa sexta-feira, ele simplesmente me mandou uma mensagem falando assim: linda, ele não me chamava de amor, não. Você quer vir aqui pra casa pra poder me ajudar a dar um faxinão no sábado? Isso, sexta-feira. Eu falei, lógico, vida! Ele é o meu querubim, entendeu? Ele era o meu ficante Prêmio Plus. Óbvio que eu ia na casa dele pra poder ajudar ele a limpar a casinha dele, entendeu? Era o nosso ninho de lovers. Eu vivia lá. E aí eu falei que não, que tudo bem, que eu ia assim. E ele sabia que eu tinha mania de limpeza. Então, assim, eu limpava tudo muito bem. Aí ele não queria pagar uma empregada, não queria pagar uma faxineira, não queria pagar ninguém. E me convidou pra poder passar o fim de lá pra poder limpar a casa dele. E aí ele vira pra mim e fala: só que você vai ter que ir embora no sábado à noite. Eu achei aquilo meio estranho. Só que pra passar um tempinho com o meu querubim, que já tinha uma semana que eu não via ele, eu tava topando tudo. Fui. Me arrumei linda e bela e fui pra casa daquele Jurandir pra poder ajudar ele a arrumar a casa. Cheguei lá, cumprimentei, tudo normalzinho. Sexta-feira, me ofereceu um copo de água. Um copo de água, a gente foi dormir. No sábado de manhã, 5 da matina, a gente estava acordado pra poder começar a dar faxina naquela zona que ele chamava de casa. E começa a dar faxina, não sei o que e tal. E aí ele vira pra mim em determinado momento e fala assim: amor, tem que ser uma faxina muito grande. Tem que ficar tudo brilhando. Eu fui e perguntei, por quê? Ele me respondeu, Mix. Ele me vira e fala assim, com toda a naturalidade do mundo, como se eu fosse o cocô do cavalo do bandido. Então, eu conheci uma menina pelo Tinder. E aí, eu convidei ela pra vir aqui em casa e ela aceitou. Então, assim, a gente já tá conversando já tem um tempo, a gente já saiu, né? Já fomos ao cinema, não sei o quê, e eu tô meio apaixonadinho por ela. E aí, ela tá querendo vir aqui em casa e eu tô achando que vai rolar. Então, assim, eu queria causar uma boa impressão, tá tudo limpo, que não sei o que lá. Gente, ele me contando como se eu fosse a melhor amiga dele. Corta pra mim com a vassoura na mão, olhando pra cara dele assim, ó. Eu olhei bem e falei assim, cara, eu acho que eu não entendi. Eu perdi alguma coisa aqui que eu não tô sabendo identificar? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Como assim você conheceu outra pessoa? Porque assim, ele era meu ficante plus. Eu só ficava com ele. E eu achei que ele só ficava comigo também. A gente nunca conversou muito sobre isso, mas, pô, a gente fazia tudo junto. Saía sempre, tava sempre junto, que não sei o quê. Eu achei que a gente tinha um relacionamento que ele só não namorava porque ele não estava pronto. Isso eu deduzi fontes. Minha linda e bela cabeça. E aí, na hora que eu falei assim, como assim? A gente não tem um relacionamento, basicamente? Quando eu falei isso, ele travou, olhou pra minha cara e ele falou assim, como assim a gente tem um relacionamento? Eu falei, como assim a gente não tem um relacionamento? Não estou compreendendo. E aí ele virou pra mim e falou assim, caramba, então, é que eu meio que te considero minha melhor amiga. Eu nunca vi você como um relacionamento. Eu achei que você tinha entendido, até porque a gente tá ficando há 2 anos. Então, óbvio que existe ali uma amizade mais colorida, mas eu sempre saí com outras pessoas, eu sempre fiquei com outras pessoas vêm aqui em casa, assim como você. Eu nunca comentei porque você nunca comentou, então eu achei que geraria um desconforto. Eu falei, eu nunca comentei porque eu não fazia. Como assim você tá ficando com outras pessoas? E ele começou a me contar que ele ficava com outras pessoas e que ele tava apaixonado por essa menina e que ele queria pedir pra poder namorar com ela. Ou seja, eu tava 2 anos com o Candengo, ele me considerava uma melhor amiga dele, eu não vi isso. Ele tava pra pedir outro em namoro, sendo que tinha, sei lá, 4 meses que ele tava saindo com ela. E ainda me chamou pra poder ajudar ele a arrumar a casa dele. Gente, eu surtei. Meninas, eu surtei. Perdi as estribeiras, fui pra cima dele, bati nele, marquei tamborim no samba e virei o Blade naquela casa. Quebrei aquela casa toda e falei, ó, agora você vai poder chamar ela aqui pra ela poder ver seu lixão. Tudo sair jogando lixo pra tudo quanto é lado, quebrando tudo. Quebrei a casa dele toda e fui embora. Depois disso, eu bloqueei ele de tudo quanto é coisa e não sei mais o que houve. E nunca mais viro ficante Prêmio Plus de ninguém. Quando eu falei isso,
pra pessoa, né? Eu parei uma pessoa, ela olhou pra minha cara e falou assim, quem é você? Tipo, quem sou eu? Ela, é óbvio que todo mundo quer tirar uma foto com garganta profunda. Gente, na hora, eu olhei aquela situação assim, fiquei, o quê? Do que vocês estão falando? Que até onde eu tava entendida, a garganta profunda era uma coisa de furefação, né? Como assim todo mundo queria tirar foto com garganta profunda? Por que estavam chamando meu marido disso? E aí eu falei assim, como assim quem sou eu? Eu sou esposa dele. Ela falou, esposa? Eu, sim, esposa. Ela falou, ele nunca falou que tinha esposa. Na hora eu já comecei a me tremer toda. Falei, eu fui chifruda de A a Z. Só que, gente, era 50 mil pessoas ali. Sabe? Pessoas, um monte de pessoas mesmo. Homem, mulher, de tudo que vocês possam imaginar. Eu falei, gente, peraí, o que tá acontecendo? Comecei a ficar nervosa. E aí, um monte de gente falando, eu fui falando, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. E aí, amor, eu rodei a baiana. Eu falei, olha só, quem são vocês? Por que vocês estão no velório do meu marido? Por que estão chamando ele de garganta profunda? Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Veio uma alma pra poder me acalmar. A família dele também começou a tentar entender o que estava acontecendo. Acharam, será que era pessoa de trabalho, colega de trabalho? E eu falei, olha, não sei quem são vocês. Eu não conheço vocês. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Meus amigos, veio uma alma e me falou, olha, o seu marido, ele era ator de conteúdos adultos. Muito famoso. Na hora eu olhei pra cara e falei, desculpa, o quê? A pessoa puxou o telefone e me mostrou. Lembra que meu marido falava que tinha uma empresa? Então, a empresa dele não deu certo, ele fechou a empresa e eu não sabia. Ele simplesmente montou um estúdio de conteúdos adultos. E aí ele filmava junto com várias outras pessoas. Só que o público dele, a maioria era gay. Porque ele era conhecido como Garganta Profunda. Toda semana meu marido ia embora, ia bater pro trabalho, era pra gravar. Eu nunca soube de nada, porque eu meio que sou contra. Então eu nunca entrei em sites, nunca gostei de ver, sempre pulei. Tudo que era relacionado a isso, eu sempre pulei. E ele sabia disso. Eu acho que ele foi por esse caminho, que ele usou isso, porque ele sabia que não ia chegar pra mim. Porque eu não gostava, eu não via nada. Não sei se alguém sabia e não queria me falar. Eu sei que no fim eu descobri que o meu marido, a vida toda, durante 15 anos, foi ator. E que ele fazia vídeos com homens, mulheres, tudo que você possa imaginar, usava máscara e tudo mais. Quando me mostraram, não acreditei, desmaiei. Fui parar no hospital. Enterraram meu marido, eu nem vi. Foi uma tristeza absurda que eu descobri que eu era chifruda de A a Z. E depois que, né, ele tava enterrado, eu tava digerindo toda a situação, aí veio um monte de gente me contando que sabia, que chegou a ver um vídeo, mas que acharam que eu sabia e por isso não tinham coragem de falar comigo. Pois é, e todo mundo tava indo lá pra poder tirar foto com ele, porque queria uma última lembrança do Garganta Profunda. E meu ex terminamos, e aí ele simplesmente me devolveu todos os presentes que eu dei pra ele. Só que ele esqueceu de um presente. Aí eu falei, ah é? Eu vou lá buscar esse presente. Não vai ficar assim, não. Só que aí eu não queria o presente pra mim. Eu ia destruir o presente, que era uma coisa que ele amava muito. Só que no processo eu tive uma surpresa, que eu fiquei, gente, agora eu entendi o porquê do término. Também, gente, eu confesso pra vocês que eu fui muito babaquinha, sabe? Eu que sustentava aquele duro. Ai, que ódio! Eu sempre fui uma menina muito estudiosa, sabe? Então, assim, eu queria um emprego que eu ganhasse muito. E foi isso que aconteceu. Porque eu queria ser a pessoa que ia ter dinheiro. Porque quando eu me relacionasse, eu ia me relacionar com uma pessoa que eu amasse, sabe? Que eu gostasse, não sem me importar se ele tinha dinheiro, se ele não tinha, porque eu ia ter dinheiro. Isso eu trabalhei, né? Paguei minha faculdade, me formei, ganhava bem, abri a minha própria empresa, entendeu? O meu valor de que eu tirava pra mim, fora as contas da empresa, era muito bom. E aí eu conheci um rapaz que ele era mais humilde, né? Tava assim, trabalhador, tava tentando pagar a faculdade dele e eu achei aquilo super legal, porque, pô, o cara era trabalhador, trabalhava pra pagar a faculdade dele, eu já tinha feito isso, ele era um pouco mais velho que eu, mas a gente sabe, né? Ele me contou a história dele, teve que parar de estudar pra ajudar a mãe faleceu, sempre quis que ele estudasse, ele voltou a estudar pela mãe. Eu achei aquilo ali incrível, achei que ele tinha um caráter absurdamente bom e comecei a namorar com ele. A gente começou a sair, comecei a namorar com ele. Logo que eu comecei a namorar com ele, eu peguei ele e botei dentro da minha casa. Olha o problema. E nisso, gente, eu comecei a querer deixar as coisas bem leves pra ele. Então eu falava, olha, vai estudar, deixa que eu pago tudo. Eu maternei ele, eu vou ser mãezona. Aí comecei a bater no peito e pagava tudo, trabalhava igual uma safada, comprava roupa, pagava faculdade, comprava isso, comprava aquilo. E aí um belo dia, ele falou pra mim que o sonho dele era ter uma moto. Eu fiz o quê? Comprei só a moto? Não. Eu comprei 2 motos pra ele. As 2 que ele queria, que ele tinha 2 sonhos de ter 2 motos. 2 motos pra ele. E ainda por cima, paguei pra ele poder tirar a carteira. Só que assim
que ele terminou de tirar a carteira, ele foi lá e terminou comigo. Isso não foi o pior. Assim que ele tirou a carteira, ele terminou comigo. Olha que loucura. Ele foi pra autoescola, terminou, passou na prova, tirou foto, postou aquela foto, chegou em casa e terminou comigo. O cara tinha... No fim da faculdade, eu já tinha pagado o restante ele ia ficar só mais um ano da faculdade. E eu já tinha conversado com a faculdade, já tinha pagado todo o ano letivo dele. Então, basicamente, ele estava formado. Ele tinha roupa, de tudo quanto a marca que vocês possam imaginar. Eu dava dinheiro pra ele, que ele não trabalhava. Então, se eu me propus a tirar ele do emprego pra ele só estudar, se formar mais rápido e ter a carreira dele, tava até chamando ele pra trabalhar comigo, porque ele fazia administração e eu poder trabalhar comigo na minha empresa, eu me propus a dar um dinheiro pra ele. Então, eu dava dinheiro pra ele. Ele não pagava nada. Tinha dinheiro, 2 motos, não sei o quê. Terminou comigo. Chegou em casa falando que não tava dando mais pra ele. No dia seguinte, não tava dando mais pra ele, que ele não tava feliz, que não sei o quê, que não era só porque eu tinha dinheiro que ele ia querer ficar comigo. Também, que não sei o quê. Inventando um monte de desculpinha. Eu falando, não, calma, vamos dar um tempo, então, pra você respirar, vai pra sua casa, que ele tinha lá a família dele, né, que era onde ele morava, vai pra sua casa, a gente conversa depois, poxa, a gente pode dar um tempo, não sei o que, a gente pode recuperar nosso relacionamento, eu sei que às vezes cai na rotina, não sei o que, eu gostava muito dele, então eu fiz essa proposta. E aí ele topou, falou que tudo bem, que precisava de um tempo e foi pra casa dos pais dele, não, da família dele lá que ele morava, que a mãe dele tinha ido de arrasto. Aí, beleza, eu comecei a ficar conversando com ele por mensagem, não sei o quê. Passou uma semana, eu fiquei sabendo que ele tinha alugado uma casa. Aí eu fiquei, ué, ele tinha saído daqui falando que precisava de um tempo, não sei o quê. Foi pra casa da família dele lá e agora alugou uma casa pra ele. Achei aquilo estranho. Falei, ué, não entendi. Mas aí eu fiquei continuando conversando com ele meio que me dando um gelo, banho-maria, que não sei o quê e tal. Até que do nada... ele simplesmente me mandou uma mensagem falando... ele não tinha falado pra mim que tinha se mudado, que tava morando sozinho. Falando pra mim que ele realmente viu que não tava dando certo, que ele não queria um relacionamento comigo e que ele queria terminar mesmo. E que ele estaria devolvendo as coisas que eu dei pra ele. Aí, nisso, ele começou a simplesmente mandar um monte de coisas aleatórias pra minha casa. Pelo mototáxi. Só pra vocês terem uma ideia. Um monte de coisa. Cada dia chegava uma coisa. Tentei conversar com ele. Ele não me deu abertura, não me deu papo nenhum. Começou a chegar as coisas. Só que ele me devolveu uma moto. E a outra moto ele não me devolveu. Que é a que ele mais gostava. Eu falei, é? Agora eu vou lá buscar a moto dele. Quando ele começou a me devolver as coisas, a princípio, gente, eu falei pra ele que não precisava, que tudo que eu dei pra ele era de coração, e ele começou a falar que não, que as pessoas sempre achavam que ele tinha um relacionamento comigo por interesse, mas que ele realmente gostava de mim e que ele não via sentido ficar com os presentes e que ele realmente tinha terminado comigo porque não tava dando mais pra ele, mas que nunca foi interesse e que ele fazia questão de devolver. E aí ele foi e começou a mandar um monte de coisa. Mandava uma muda de roupa, mandava não sei o que, mandava isso. E eu não tinha como ir atrás dele porque ele não tava onde a família dele morava e eu não sabia onde ele morava. Eu só sabia que ele tava morando fora da casa da família dele, mas não sabia onde era. Então, simplesmente chegava as coisas e eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? E ele foi devolvendo, um monte de coisa. Cada dia chegava um pouco. Até que ele mandou entregar a moto lá. Quando ele mandou entregar a moto, eu falei assim, bom, amanhã ele vai devolver a outra, né? Passou 1 semana, 2 semanas e ele não devolveu a moto. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, vem cá, cadê a outra moto? Já que é pra devolver tudo, não tá com todas as boas intenções não, então devolve a moto. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, a outra moto eu vou ficar. Eu falei, não vai não. Não vai mesmo. Mandei uma mensagem pra alguém da família dele que eu sabia que tinha ali uma inimizade e perguntei se sabia onde ele tava morando. Foi te ligado, a pessoa falou pra mim que sabia sim, me passou o endereço dele e aí eu fui lá pra poder buscar outra moto. Ele tinha alugado uma casa. Essa casa tinha uma varandinha e a gente morava num lugar bem tranquilo, as pessoas não mexiam nas coisas das pessoas. Era razoavelmente perto da minha casa, tá? E aí a moto dele tava lá. Gente, eu fui com um martelo já pra poder quebrar a moto, porque eu pensei, ele tá na maldade. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Ele foi alugar uma casa, tá morando sozinho, não quer devolver a moto, muito estranho, não sei o quê. Só que eu não tava sabendo de nada. Quando eu cheguei, eu falei, eu não vou chegar de cara quebrando, mas eu vou levar. Caso, entendeu? Eu já vou na intenção. Toquei a campainha da casa dele. Só que quem quebrou a porta, não precisei de mais nada. A minha melhor amiga. Que eu não falei com vocês. Eu tinha uma melhor amiga
que vivia na minha casa. Esse é o erro. Eu coloquei uma mulher dentro da minha casa o tempo todo. Só que ela era minha amiga de infância. Eu confiava nela, sabe? Eu não tinha motivo nenhum pra desconfiar dela. Então, assim, era minha melhor amiga. Ela abriu a porta só com uma camiseta dele. Gente, na hora que eu fui, eu falei, entendi. Já fui pra cima dele, pra cima dela. Dei nela. Ele veio tentando separar. E aí ele começou a falar que era isso mesmo, que ele tinha se apaixonado pela minha melhor amiga, que não sei o que ele ia ficar com ela, que ele amava ela. Eu falei, você pode ficar, mas você não vai ficar mais com nada que eu te dei. E sendo que ele começou a gritar que tinha me devolvido as coisas porque ele não fazia questão de ter nada meu. Mas a moto ele queria ficar. A moto mais cara que ele gostava, ele queria ficar. Saí da casa, eles não entenderam nada. Fui pra moto e comecei a quebrar a moto. Quebrando. Peguei o martelo, tava no meu bolso e fui quebrando. Eles tentavam me tirar, eu dava martelada neles. E quebrando. Por resto, eles ficaram com medo que eu tava muito alterada. Tava com o martelo na mão e tava dando martelada neles. Não fizeram mais nada, ficaram parados, olhando, eu destruí tudo. Quebrei a moto toda, quebrei tudo. Fui embora pra casa. Nunca mais eu quis saber dele. Só que aí, a minha melhor amiga entendeu e descobriu que era eu que sustentava ele. E que ele não tinha onde cair morto. E ela começou a ter que sustentar ele. Aí ela não quis, terminou com ele. Ele tentou voltar comigo, ficou me mandando mensagem, falando que me amava, que errou. Falou pra mim que ele que tinha terminado com ela. Mentira, ela que tinha terminado com ele, eu já tava sabendo. Quis voltar, eu não quis mais voltar. E foi assim que eu aprendi a nunca mais ajudar ninguém. E eu que descobri que o meu ficante na minha casa andava e na casa dele fingia estar numa cadeira de rodas porque roubaram a cadeira de rodas dele. Eu descobri que ele tava enganando toda a família dele numa das vezes que a gente foi se ver. Eu conheci esse querido nas redes sociais da vida, ele era amigo de um amigo meu, aí eu segui ele me seguiu de volta e nós começamos a conversar. Só que começou a ficar muito difícil pra gente poder se encontrar, sabe? Eu tava conversando com ele, eu vi a foto dele com meu amigo e esse meu amigo eu conhecia pessoalmente, então eu sabia que ele era uma pessoa real, ele tinha mais ou menos a minha idade. Toda vez que eu marcava com ele, ele inventava uma desculpa que não sei o quê. Até que um belo dia ele falou, olha, eu posso ir na sua casa de madrugada? Gente, eu sei que é loucura e que eu não tive amor nenhum nos meus órgãos, mas eu tava tão afim dele, querendo tanto aquele Jurandir, que eu topei. Eu falei, olha, então tudo bem, a gente espera os meus pais dormir e aí você vem pra minha casa, né? Eu morava numa cidade pequena. Marquei com esse querido, falei, então vem, vamos assistir um filme que eu não sei o que. Só que eu falei, se ele tá achando que eu vou furanfar com ele tá muito enganado. E aí ele veio, pegou um Uberzinho de madrugada, veio e tal. A gente assistiu um filme, ficamos ali conversando a noite toda, jogamos cartas e só ficamos dentro do quarto, porque os meus pais estavam dormindo. E até aí tava tudo certo. Depois ele foi embora de novo, pegou o Uber dele, foi pra casa de manhã cedinho. Beleza, tudo certo. Só que isso começou a se tornar rotina. E eu tava achando isso meio estranho. Quase todos os dias ele vinha pra minha casa de madrugada, obviamente que a gente furianfou, começou a rolar as coisas, que não sei o quê. E eu comecei a me apaixonar por ele. Enquanto tava só o rally-rola, eu não cobrava nada, achava estranho, mas beleza. Quando eu comecei a gostar dele e ele com um papinho que tava gostando de mim também, eu comecei a cobrar dele, porque eu não sabia nada da vida dele, eu não tinha acesso a nada. Eu comecei a cobrar dele por que ele não vinha na minha casa durante o dia, por que eu não via ele durante o dia. E aí, um belo dia, de tanto eu cobrar, ele falou, amanhã eu vou na sua casa durante o dia. E foi aí que a situação toda aconteceu. Convenhamos que é um pouco esquisito você tá ficando com um Jurandir que só vem na sua casa de madrugada. E assim, as redes sociais dele eu não conseguia descobrir nada sobre ele. Perguntava pro meu amigo e ele falava, olha, ele é um mistério, ele não morava onde eu morava. Então assim, eu não sabia nada dele, não sabia onde ele morava. Ele só me mandava mensagem, vinha na minha casa, a gente furefava e ele começou a falar que tava apaixonado. E eu comecei a cobrar. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Você tem irmão? Qual é a sua família? Onde você mora? Vamos sair pra um shopping. Eu queria um date, sair pra jantar. Eu tava só sendo jantada. O macho vinha na minha casa, furefava e ia embora. E dizendo que tava apaixonado por mim. Comecei a cobrar o Jurandir. Ele falou, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Amanhã eu venho aqui na sua casa durante o dia e a gente vai no shopping. Tranquilo, vamos num cinema, que não sei o que, você tem razão, acho que o nosso relacionamento tá tomando outras proporções, eu gosto de você, que não sei o que lá. Eu falei, não, tudo bem, então beleza. Isso, tipo assim, sexta-feira. Ou seja, no sábado ele ia vir pra gente poder sair num cinema, não sei o que. Tá, beleza, esperei ele realmente veio, apareceu bonitinho, desceu do Uber durante o dia. Eu tava pensando até que ele era um vampiro. O macho não saía durante o dia. Ou que ele era casado, sei lá, que ele era um pouco mais velho que eu. Eu falei, gente, detalhe, essa história aconteceu comigo, eu tava com os meus 20 anos, tá, gente? Eu falei, caramba, que loucura. Beleza, chegou, a gente foi no shopping, foi super divertido, que não sei o que, engraçado, tal. Me buscou, me levou. Só que na volta, quando a gente tava voltando pra casa,
Tipo, ele me deixou em casa. Eu falei, vou esperar você aqui pra você pedir Uber. Ele falou, não precisa, entra, que não sei o quê. E eu querendo ficar mais tempo com ele. Ele, não. Porque ele fez questão de me acompanhar até em casa. Aí eu falei, não, então tudo bem, eu vou entrar então. Mas tava achando que ele me achou muito estranho. Aí entrei. Gente, daqui a pouco que eu entrei, eu só escutei aquele homem, pelo amor de Deus, cadê? Eu saí pra fora da minha casa. E ele tava rodando a minha casa, procurando sei lá o quê. Eu fui atrás dele, ele procurando no meio do mato. Que eu morava meio assim no interior, então ele tava procurando no meio do mato, não sei o quê. Eu deixei aqui. Aquele menino começou a passar mal, e eu falando o que foi. Ele falando, eu tinha deixado minha cadeira de rodas aqui, cadê? Na hora eu já olhei pra cara dele e falei, quê? Como assim sua cadeira de rodas? Só que, gente, foi coisa assim de outro mundo. Porque na hora que ele falou isso, parou um carro na porta da minha casa, que era o carro que tava seguindo ele, e eu não sabia, ele não sabia. Parece que pegaram a notificação do telefone dele, sei lá, a localização do telefone dele era iPhone, e descobriram onde ele tava e vieram atrás dele. E aí desceu do carro o pai e a mãe dele. Então é isso que tá acontecendo. Você tá mentindo pra gente esse tempo todo pra não trabalhar, pra viver às nossas custas. E eu sem entender nada, e aí eu descobri. O bendito fingia pra família que estava na cadeira de rodas. Por isso que era muito dificultoso pra ele sair durante o dia, porque ele não tinha como sair com a cadeira de rodas. E a família sempre acompanhava. Parece que ele inventou um caô falando que precisava se sentir homem e que queria sair sozinho, e colocaram ele no Uber. Só que estavam desconfiando porque estavam descobrindo que ele estava saindo de madrugada e não estavam... Tipo, como que ele tá saindo de madrugada se ele precisa da nossa ajuda pra entrar dentro do Uber, pra poder botar a cadeira de rodas e tal, não sei o quê. O menino se jogou no chão, falando que ele não tava sentindo as pernas dele, que não sei o que lá. A mãe mandou ele levantar, saiu puxando ele, o pai dele também. Ele começou a falar que era um milagre, que não sei o que, e a mãe falando que já estavam desconfiados, que por isso não tinham seguido eles. No fim, era isso. O menino não saía comigo durante o dia, porque ele fingia pra família que estava na cadeira de rodas, pra família sustentar ele. Mas o que você fez? Eu não fiz nada, eu terminei com ele, a família dele entrou com ele pra dentro do carro, e foi isso, roubaram a cadeira de roda dele. Quando ele voltou, não tava mais lá, não. Meu marido faleceu e no velório começou a aparecer um monte de gente pra poder tirar foto com ele. E eu não tava entendendo o porquê e nem o que tava acontecendo. Mas aí eu descobri e fiquei chocada. Quando eu conheci meu marido, nós morávamos em uma cidade muito grande, sabe? Cidade grande mesmo. E eu estava terminando a faculdade e conheci ele no último período da faculdade. E a gente começou a se conhecer, começamos a namorar. E aconteceu uma coisa muito estranha. Que foi o quê? A gente se casou muito rápido. Ai, eu tava emocionada, ele pediu, eu acabei aceitando e foi tudo muito rápido. Hoje em dia eu não faria mais isso. Mas não é que eu tenha me arrependido, a não ser depois do velório. Mas na época eu não me arrependi. Só que aconteceu uma coisa mais estranha ainda. Ele abriu uma empresa, né? E aí ele quis mudar pra uma cidade muito pequena. Tipo, muito pequena. Ele começou a botar na minha cabeça, não começou a falar que não. Ele falou que era o sonho dele, que ele queria morar nessa cidade pequena, que ele queria ter paz, que a gente podia trabalhar de home office, que não sei o que lá, e tudo mais, e pipipi, popopó. E como eu tinha me formado em nutrição, e eu não queria ter escritório, eu só queria fazer atendimento online, eu falei, ok, tudo bem. Sabe? Beleza, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu já tinha me planejado toda, passei a faculdade toda fazendo isso, então meio que já tinha ali uma clientela, era tudo online, tudo certo. Beleza, falei, ele ficou tentando me convencer, os meses foram passando e eu acabei aceitando. E nisso nós nos mudamos pra uma cidade muito pequena, gente, interior, do Toba do interior. E até aí tava tudo certo, os anos foram se passando e a gente tinha uma vida muito calma e muito pacata. Só que ele mudou pro interior próximo da cidade de onde a gente morava, aquela cidade grande que a gente morava, sabe? Era próximo. E ele não trabalhava de home office. Não trabalhava. Então, todos os dias ele saía de casa pra poder ir trabalhar. Ele falava pra mim, não, eu gosto, não tem problema, eu gosto da viagem de carro. Ele ficava mais ou menos umas 2 horas na estrada, ida e volta. E ele adorava. Ia toda semana, fim de semana era em casa. E, ao meu ver, tava tudo bem. Até que um belo dia, simplesmente chegou a notícia de que meu marido tinha sofrido um acidente e, infelizmente, ele veio a falecer. Isso anos depois eu já estava com ele, há 15 anos. Eu tinha 15 anos de casada com ele quando ele faleceu. E eu nunca pensei que no velório dele eu ia descobrir que eu não conhecia meu marido. Obviamente que eu tava muito triste, né, quando o meu marido faleceu, veio toda aquela questão do velório, minha família veio me ajudar, porque eu não tava com cabeça pra poder organizar nada, sabe? Foi uma tristeza muito grande, eu tava com ele há 15 anos, nós não tínhamos filhos, mas começou toda aquela organização pro velório dele, tava tudo certo, e aí nós marcamos e começou a acontecer. O velório tava rolando, né? Muita gente que ele conhecia fez questão de vir e tava acontecendo. Só que aí, do nada, eu tava sentada do lado do caixão. Começou a aparecer um monte de gente que eu nunca vi na minha vida.
Tipo assim, gente que não era da cidade onde a gente morava, sabe? Nem amigo, nem, sabe? Eram pessoas literalmente desconhecidas. Como se uma pessoa famosa tivesse falecido e aí um monte de gente vinha tirar foto com eles. Era tipo isso. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Se as pessoas começaram a entrar e ter o mesmo comportamento. Entrava, chegava lá no caixão, olhava ele, pegava o celular e tirava uma foto. Batia selfie. Tinha gente que pedia pra outra pessoa tirar e aí tirava rindo e não sei o que e saía. E eu fiquei encucada com aquilo porque eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Além de eu não conhecer aquelas pessoas, eu achei que o comportamento delas estavam, assim, beirando a falta de respeito, porque estavam pisoteando na minha dor. Eu tava sofrendo, a família dele tava sofrendo, as pessoas estavam entrando no velório dele e tirando foto, como se ele fosse uma pessoa famosa, como se aquilo ali fosse um grande evento. E eu não tava entendendo por quê. Meu marido era dono de uma empresa, né? Ele não era uma pessoa pública, não era uma figura pública. E mesmo que fosse, eu acho isso uma falta de respeito absurda. Você ir no velório das pessoas e as pessoas estavam rindo, não sei o quê. E eu comecei a prestar atenção no que estavam falando. Eu falava, foi cedo. Poxa, eu vou sentir falta. Caramba, não acredito que isso aconteceu. Quando me contaram, eu nem acreditei. E eu olhava assim, calada, assim, sentada na cadeira, perto do caixão, e olhando assim, falando, gente, quem são essas pessoas? De onde... O que tá acontecendo? Só que assim, na primeira, na segunda, na terceira pessoa, eu tava achando estranho. Só que aí começou a acontecer, tipo assim, um monte. Aí chegou a mais ou menos umas 50 pessoas pra tirar foto com ele. A mesma coisa, começou a formar uma fila. Ia no caixão, tirava foto e saía. Ia no caixão, tirava foto e saía. Rindo, brincando e tal. E eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Até que um momento, eu comecei a ficar com raiva daquela situação. Parei uma pessoa e falei, vem cá. Quem são vocês? O que tá acontecendo aqui? E por que vocês estão tirando foto com o meu marido? Meu namorado disse que só ia casar comigo se eu prometesse pintar a minha unha de vermelho todas as vezes. A única cor do esmalte que eu poderia usar na minha mão seria o vermelho. E aí eu não entendi o porquê. Comecei a raciocinar e no momento principal, assim, né? Eu achei que era porque ele gostava de vermelho e não queria me ver com outra cor. Só que não era não, amor. E eu descobri isso na despedida de solteiro dele. Sim, porque nós combinamos de fazer uma despedida de solteiro junto, que eu não ia ser uma safada de ficar aceitando ele fazer despedida de solteiro sozinho. Foi assim, eu namorava com esse querido já tinha 7 anos. Então, assim, eu era doida pra casar, gente. Né? Eu era doida pra poder casar. E aí, eu comecei a jogar umas indiretas pra ele sobre isso, né? Tipo, e aí, querido, a gente vai desenvolver, eu já tinha minha profissão, ele é dele, a gente já tava bem financeiramente. Podiam pelo menos morar junto, casar, né? Um casamentinho, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele começou a desconversar. Eu falava, ele desconversava. Eu falava, ele desconversava. E nisso a gente foi ficando. Até que um belo dia eu falei pra ele, falei, cara, ou tu furefa ou tu sai de cima. Porque quem namora quer casar. Tô namorando com você 7 anos. Estou morando com os meus pais. Você mora sozinho. Qual é o intuito da gente não estar casado, morando junto, qualquer coisa do tipo? E aí ele simplesmente virou pra mim e falou, olha, eu até caso com você, tipo assim, eu até caso com você, eu faço esse favor pra você, desde que você me faça uma promessa. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, vai ver, ser fiel, não trair ele, não sei o que, isso aí não vai ser sacrifício. Eu quero que você pinte a sua unha pelo resto da sua existência de vermelho. Gente, na hora eu fiquei assim, 5 minutos olhando pra cara dele, porque ele tinha muito esse negócio com o esmalte vermelho mesmo. Ele sempre ficava me pedindo pra poder pintar unha de vermelho, unha de vermelho, unha de vermelho. Então, assim, todas as vezes que eu pintava de outra cor, isso era motivo de briga pra mim, sabe? Ele não gostava que eu pintasse de outra cor, então ele sempre enchia meu saco pra eu pintar a unha de vermelho. Só que eu não achei que ele levava isso tão a sério assim. E eu comecei a me perguntar o porquê daquilo. Obviamente que quando ele falou pra mim que queria que eu pintasse a minha unha de vermelho o resto da vida, eu achei estranho, gente. Vocês não acham estranho? Você está com uma pessoa e ela simplesmente colocar como critério casar com você uma cor de esmalte? Não fazia sentido na minha cabeça. Eu até gosto da unha de vermelho, mas eu também gosto de rosa, de verde, de preto. Adoro preto branquinho. Então, se eu quisesse fazer uma francesinha, uma coisa assim, eu não poderia. Eu sou muito vaidosa com a minha unha. E ele me fez ser assim. Olha que loucura. Sempre foi motivo de briga pra mim as nossas unhas. Sempre. Eu nunca entendi, as minhas unhas, eu nunca entendi o porquê.
No começo, quando eu comecei a namorar com ele, eu não fazia unha em gel nem nada do tipo, eu só pintava mesmo, assim, vez ou outra, eu não era muito assim, sabe? Só que aí ele começou a falar que achava muito bonito, unha em gel, não sei o que, tal, vermelho e tal. E pra agradar o macho no início do relacionamento, eu comecei a fazer. E aí eu comecei a ficar simplesmente viciada, eu não via mais a minha mão sem a minha unha em gel. Então eu sempre fazia, adorava escolher os esmaltes, fazer decoração, aquela coisa bem fubanga mesmo, eu gosto, brilho, mas glitter eu gosto. E aí, quando ele percebeu que eu tava variando as cores, aquilo virou um problema. Ele começou a pedir pra pintar sempre de vermelho. Eu não fazia tudo que ele queria, então quando eu não pintava, ele ficava bravo. E eu achava aquilo um exagero. Então, quando ele botou isso como critério pra casar comigo, eu achei aquilo muito estranho. E aí eu questionei ele. Eu falei, pô, cara, você não acha que é um absurdo você querer que eu pinte a minha unha de vermelho pra você casar comigo? Tipo, o resto da minha vida unha de vermelho? E aí ele começou a desconversar, falando que não, que ele gostava muito, que unha vermelha dava um negócio nele, que quando eu tava com uma unha de outra cor, ele não gostava. E era só da mão, tá, gente? Era só da mão. Do pé, não tinha problema, eu podia pintar até de verde se eu quisesse, um de cada cor. Mas da mão ele fazia questão. E aí ele começou a falar que se eu pintasse de outra cor, ele não ia querer namorar comigo. Ele não ia querer namorar comigo se eu pintasse a unha de outra cor? Amigo, tá comendo a minha... Entendeu? Ou a minha unha. Não entendi. Mas aí ele começou a falar isso, não sei o quê. A gente brigou, acabamos brigando, né? Eu fui pra minha casa, eu fiquei pensativa sobre. Só que ele falou, cara, isso é uma besteira, pô, você não pode pintar a unha de vermelho, que não sei o quê, para de besteira e tal. A gente vai casar, ser feliz e tal. E como eu queria muito ficar com ele, muito vontade, eu acabei aceitando pintar a abençoada da minha unha de vermelho o resto da vida. Gente, o resto da vida. E ele falou, olha, você tem que prometer. E se você pintar de outra cor, eu não vou aceitar, eu vou me separar, que não sei o que. Eu falei, gente, se eu pintar de outra cor, ele vai se separar de mim. Eu tava muito encucada com aquilo, mas acabei aceitando. Começamos a planejar o casamento, falamos pra família toda. E a despedida de solteira veio e nós combinamos de fazer a nossa despedida de solteiro juntas. E esse foi o erro dele. Porque aí, na despedida de solteiro, eu descobri o porquê que ele gostava tanto de unha vermelha, porque que ele fazia tanta questão que eu pintasse a minha unha de vermelho. Por que aconteceu? Organizamos a festa, a despedida de solteiro, chamamos todos os nossos amigos, eu tinha bastante amigas, ele também. E aí, no meio da festa de despedida de solteiro, os amigos deles beberam demais e aí vieram falar. Rolando a minha despedida de solteira, à torta e à direita, a gente botou tudo, balão, comes e bebes, música, alugamos um salão, não sei o que, a gente tava, tipo, tudo muito legal. Só que aí, na despedida de solteira, as pessoas começam, né, desce biritinha, toma biritinha, e aí tem gente que parece que o cérebro não manda mais a mensagem pra boca. A pessoa não consegue mais entender o que tá falando, nem guardar segredos. E aí, nesse dia, eu descobri duas grandes coisas. Que uma que não adiantava nada eu ter feito a despedida de solteiro tudo junto, porque eu já era chifruda, e eu não sabia. Olha que legal. E a segunda, o porquê do bendito do esmalte vermelho. Estava rolando a minha despedida de solteiro. No começo foi mais aquela coisa assim, todo mundo família e tal, rolando e tal. Aí a família começou a ir embora. Mãe, pai, foram todo mundo embora e a gente começou. Agora a festa vai começar. E aí a gente começou dança, afastamos a mesa, não sei o que e tal. Aquela rodinha, todo mundo dançando. Até com um determinado momento da festa, eu me sentei numa cadeira, né? Porque eu tava cansada já. Falei, vou sentar aqui um pouquinho pra descansar. O som já tava aquela coisa assim, meio ambiente e tal, eu sentada assim na cadeira. E aí um amigo dele veio rindo pra mim e falou, e aí, me conta, você aceitou o critério dele? Aí, gente, parece que eu fiquei sóbria na hora. Que eu olhei pra cara dele e falei, gente, como que essa pessoa sabe? Eu falei, como assim? Que desconversei, né? Como assim? Vai ver, ele tá falando de outra coisa. Como assim, critério? Ele falou, o de pintar as unhas de vermelho. Aí eu já olhei pra cara dele e falei assim, então, aceitei. Ele, mas você ficou de boa? Você sabe o porquê, né? Eu falei, não, por quê? E aí ele começou a me contar, amigo B começou a me contar. Parece que o meu digníssimo marido, futuro marido quer dizer, tinha ido num bar com os amigos dele. Esse bar era um bar mais assim de coisinhas adultas. E parece que lá tinha um joguinho, que era assim, o bar era todo escuro, você não via as garotas. E aí tinha tipo um paredão com uns buracos. E aí eles enxuxavam a varinha de Hogwarts nesse... Entendeu? Pois é. E aí eles conseguiam ver a mão da pessoa. Eu não entendi como, não consigo nem raciocinar como. Mas eles enxuxavam esse negócio lá e eles tinham acesso como se fosse um coisinho assim e eles viam a mão. E aí uma querida começou a brincar com o brinquedo dele, né? Tocar ali aquela coisinha pra fazer champanhe estourar. E ele só podia ver a mão.
E aí ele era novo, ficou completamente apaixonado por aquelas mãos, mas não sabia quem era a menina. E nunca soube, tentou descobrir de todas as formas e nunca conseguiu. A única coisa que ele sabia é que ela tinha esmalte vermelho na unha de gel dela. E aí ele simplesmente ficou completamente obcecado por isso. E ele gostava que todas as namoradas dele pintassem a unha de vermelho pra lembrar ele aquela mulher. Tanto que, antes de mim, ele teve várias outras namoradas. E todas as vezes que as namoradas descobriam, as namoradas terminavam. E aí esse amigo falou, pô, achei que você também ia terminar, que não sei o quê. Mas até que, enfim, pô, ele achou alguém que aceitasse esse critério dele. Toda namorada que terminar, que descobria, terminava. Por que será? Ou seja, ele nunca gostou de mim. Ele não tava nem aí pra mim, só que ele gostava que eu pintasse a unha de vermelho. Pra quando ele for fácil comigo, ele lembrasse da menina que ficou lá com ele. Pois é, por isso que ele tinha tanta obsessão por essa unha de vermelho. Na hora, eu já fui tirar satisfação com ele. Ele tentou negar de todas as formas possíveis. Mas aí os amigos dele acharam que era uma brincadeira e começaram a confirmar, falando que era verdade sim, que não sei o que. Todos os amigos dele sabiam, menos eu. Eu fui embora pra minha casa. Acabei com o casamento, acabei com o relacionamento, acabei com tudo. Mandei ele procurar a mulher que tinha as unhas pintadas de vermelho e nunca mais eu pintei minha unha de vermelho. Eu tava aqui me lembrando dessa história e eu decidi contar pra vocês o dia que eu apanhei na praça de alimentação no shopping sem saber por que eu tava apanhando. Alguns meses atrás eu comecei a trabalhar no shopping e lá na loja mesmo eu fiz amizade com a vendedora que já trabalhava lá. E nós levamos essa amizade pra fora, nós começamos a sair juntas. Às vezes ela dormia em casa quando a gente ia sair pra eu arrumar ela, porque ela falava que ela não sabia se arrumar. E eu gostava bastante dela. E ela tinha uma autoestima assim muito baixa, eu sempre tentando colocar ela pra cima. Enfim. Um certo dia, nós saímos para almoçar juntas e nós decidimos almoçar ali na praça de alimentação mesmo. Beleza. Tô eu lá de boa, comendo meu macarrão, quando do nada eu sinto alguém puxando meu cabelo e assim que essa pessoa puxou, ela já me jogou no chão. E ali ela começou a me bater, só que foi tudo assim tão rápido que até então eu não tinha visto nada. E assim que eu consegui, dar uma olhada, eu vi que era uma mulher que tava em cima de mim. E enquanto ela me batia, ela falava que eu era uma vagabunda, que eu gostava de pegar macho dos outros. Até que finalmente ajudaram e tiraram ela de cima de mim. Pense na vergonha. Pense em todo mundo me olhando. Todo mundo que tava ali me olhando. Beleza, peguei minhas coisas e voltei pra loja. E minha amiga atrás de mim. E a todo momento, ela tava assim muito quieta. Beleza, chegamos na loja, eu toda tremendo, tentando entender por que eu tinha apanhado, o coração todo acelerado. Não aguentei ficar no trabalho e fui embora mais cedo. E quando foi à noite, um amigo meu me enviou uma foto perguntando se aquele perfil do Instagram era meu. Olhei ali e respondi que sim, que era o meu perfil sim. E perguntei por quê. E nisso ele respondeu assim, então, eu tô vindo falar com você porque você tá dando em cima, você tá mandando mensagem para um parceiro meu. E ele namora, e a namorada dele viu a sua mensagem e deu mó ruim, eles brigaram. Então, como eu te conheço, eu tô vindo aqui te dar esse toque. Na hora eu pensei, pronto, é hoje. E falei pra ele que eu não tava entendendo. Eu falei, desculpa, mas eu não tô entendendo, não dei em cima de ninguém. Nisso ele me enviou o print do perfil e o print da conversa onde eu dava em cima desse amigo dele. Beleza, peguei aquele print e fui comparar aquele perfil com o meu. E por um erro muito bobo, eu vi que aquele perfil não era o meu perfil. Tentei pesquisar pelo meu, só que eu não achei, obviamente. Nisso eu peguei o celular da minha mãe, pesquisei pelo da minha mãe e achei esse perfil. Era um fake, na verdade era um fake idêntico ao meu, até o mesmo tanto de seguidores a pessoa também tinha. Mas resumindo que a história é bem longa, eu consegui descobrir quem estava por trás de tudo isso. E quem estava por trás era minha amiga da loja. E quando eu perguntei pra ela o porquê que ela tinha feito isso, ela falou assim que todos os homens me queriam e que ninguém queria ela. Então que ela fez um fake com a minha foto pra ela poder conversar com os homens que ela tinha interesse. E pra alguns, ela ainda mandou nudes dela mesma. E teve um que ela conversou, que ela falou pra ele que ela trabalhava no shopping, a loja que ela trabalhava, e que tal dia, naquele dia, ela sairia pra almoçar no shopping, na praça mesmo de alimentação, que se ele quisesse ver ela, que ela estaria lá. E o que aconteceu? A mulher do cara viu e foi no lugar do cara, e aí aconteceu tudo aí que eu já contei. E depois disso, é claro que eu pedi as contas e saí da loja. E detalhe, deu muito trabalho, só que eu consegui resolver toda essa situação e provar aí pro povo que não era eu. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que tomei uma surra do meu padrasto no velório da minha irmã. Quando minha mãe se casou com meu padrasto, eu tinha 4 anos de idade. E até então, ele era uma pessoa muito boa, ele cuidava muito bem de mim, ele brincava bastante comigo. E como meu pai já era falecido, eu tinha o meu padrasto como referência de pai. Até que a minha mãe acabou engravidando dele, e depois disso tudo mudou.
Ele não judiava de mim, só que ele já não me dava tanta atenção, ele já não ligava mais pra mim. Ele dava várias coisas pra minha irmã, presente, chocolate, levava minha irmã pra passear e nada pra mim. E a minha mãe, ela nunca falou nada, ela via a indiferença, só que ela não ligava. Até que um certo dia, eu comecei a ter sonhos estranhos e eu sonhava que a minha irmã tinha sido atropelada na rua de casa e que ela morria. E, gente, eu lembro que eu fiquei sonhando isso por vários dias seguidos. E esse sonho, ele me perturbava, só que eu não contava nada pra minha mãe, porque eu tinha muito medo deles ficarem bravos comigo. E nessa época, eu estava com 11 anos. E, infelizmente, um certo dia, minha irmã estava brincando na calçada, na rua de casa. Ela foi atropelada e acabou falecendo. Quando isso aconteceu, eu estava na escola. Eu lembro como se fosse hoje da minha tia me buscando na escola, chorando, assim, totalmente triste, arrasada. E ali ela me contou que minha irmãzinha tinha acabado de falecer. E a hora que ela me contou, que ela falou como que foi, na hora eu lembrei do meu sonho. Ok, no dia seguinte foi o velório da minha irmã. E lá no velório eu decidi contar pra minha mãe sobre esse meu sonho, porque eu já tava muito triste, eu tava muito mal. Eu não tava aguentando mais guardar aquilo pra mim. Então eu fui até a minha mãe, cheguei do lado dela, assim, do lado dela e do lado do meu padrasto. Eles estavam sentados do lado do caixão. E assim que eu cheguei do lado da minha mãe, eu falei pra minha mãe que eu precisava contar algo pra ela. E ali eu contei o sonho. Eu falei, mãe, eu sonhei com isso. Eu sonhei que ela ia morrer atropelada na rua de casa. E na hora que eu contei, a minha mãe ela começou a gritar comigo, perguntando por que eu não contei isso antes. Porque se eu tivesse contado isso antes, eu teria salvado a minha irmã como se a culpa fosse minha, jogando a culpa em cima de mim. E ali eu fiquei sem reação, eu fiquei sem resposta, porque eu não esperava aquilo, eu esperava qualquer coisa, menos aquilo. Nisso, meu padrasto levantou e começou a me bater. Mas assim, bater de verdade, bater forte. Eu caí no chão e mesmo assim ele não parava de me bater. Nisso veio o pessoal, segurou ele, tirou ele de cima de mim. Só que foi a maior confusão, porque tinha os parentes do meu pai lá e meus tios, as minhas tias, eles foram pra cima do meu padrasto pra poder bater no meu padrasto. Ai, gente, foi uma confusão. E detalhe, a minha mãe, ela viu eu apanhando e ela não fez nada. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, meu padrasto começou a me bater e a minha mãe, em momento algum, ela fez nada, ela ficou só olhando. E depois desse dia, eu pedi pra morar com a minha avó paterna e minha mãe, sem pensar duas vezes, ela deixou porque, segundo a minha mãe, eu que fui a causadora da morte da minha irmã. E eu peguei um trauma tão grande disso que por muitos anos eu fiquei sem conversar com a minha mãe, sem ver minha mãe e ela também não vinha atrás, ela também não fazia questão. E nesse tempo todo eu fazendo terapia atrás de terapia, porque eu vou falar pra vocês, isso mexeu comigo, isso mexeu demais com a minha cabeça. E no dia do meu aniversário de 18 anos, a minha mãe e meu padrasto, eles foram até em casa pedindo pra conversar comigo. E ali chorando, eles pediram perdão, pediram pra eu perdoar eles, porque segundo eles estavam indo pra igreja e eles aprenderam que o que eles fizeram não era certo e que eles precisavam do meu perdão. Eles falaram que eles se arrependeram do que eles fizeram comigo e falaram que na época eles agiram assim pela dor, que a dor que eles sentiam era muito forte, muito grande, então que eles agiram totalmente sem pensar. E eu falei pra eles que eu perdoava, só que eu não queria contato. E quando eu falei que eu não queria mais contato com eles, que eu não queria me aproximar deles porque eu não estava preparada pra isso, minha mãe começou a chorar, implorando pra eu voltar a amizade com ela, pra eu me aproximar novamente dela. E ali eu falei que eu não queria. E minha mãe acabou entrando numa depressão. E desde então, o meu padrasto ele fica pedindo pra eu perdoar minha mãe, pra eu me aproximar da minha mãe, pra ela poder melhorar, porque ela tá assim, segundo ele, porque eu não consigo perdoar ela, porque eu não quero aproximação com eles. Só que eu não consigo, porque toda vez que eu vejo os dois, eu lembro da cena do velório e parece que tudo que eu passei naquele dia volta. Então, no momento, eu prefiro não me aproximar. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que uma passageira salvou a minha vida. Ela nem sabe disso, mas ela salvou. Há 4 anos atrás, eu passei pela pior fase da minha vida. Eu era casada e o nosso maior sonho era ter um filho, só que eu não conseguia engravidar, eu tinha muita dificuldade de engravidar. Nós fizemos tratamento, só que nem com tratamento eu consegui engravidar. Até que eu fui tirando isso da minha mente, do meu coração, e depois de várias tentativas, eu finalmente consegui engravidar e nasceu a nossa bênção, o nosso maior sonho realizado. E infelizmente essa felicidade, ela durou muito pouco, porque quando meu filho estava com 3 meses, o meu marido sofreu um acidente de trabalho e faleceu. E ali eu me vi assim totalmente sem rumo, extremamente desorientada. Só que eu precisava ser forte pelo meu filho. E meses depois que meu marido faleceu, a loja onde eu trabalhava abriu falência, mandou todo mundo embora e eu não recebi nada. Nós entramos na justiça, só que é claro que essas coisas demoram. E ali novamente eu me vi sozinha e perdida.
Como que eu ia criar o meu filho sem trabalho? Já tinha perdido o pai e depois isso. Foi então que eu comecei a entregar currículo em todos os lugares que eu sabia que estava contratando. Eu estava aceitando assim qualquer coisa, sendo digno, eu estava aceitando. Eu sei que todos os dias eu saía para entregar currículo, só que nenhum lugar me chamava. Até que um dia, conversando com uma conhecida minha, ela falou que um conhecido dela alugou um carro e começou a trabalhar de Uber. E ali ela me deu essa dica. E ali eu decidi fazer o mesmo porque eu precisava trabalhar e com urgência. E a minha família, no caso a minha mãe, porque meu pai já é falecido, ela me ajudava com o que ela podia, só que ela ganhava pouco também, então não tinha como ela fazer muito. E a família do meu marido, eles não são daqui da cidade. Então eu consegui alugar um carro e comecei a trabalhar de Uber. Como na época eu não consegui uma vaga na creche, eu tive que contratar uma babá. Só que a minha mente, gente, estava completamente assim perturbada, porque eu não estava ganhando muito com o Uber. O valor que eu pagava para babá era um valor alto. As contas começaram a acumular e com isso eu entrei em depressão. Só que todos os dias eu lutava contra essa depressão pelo meu filho. Só que chegou uma hora que as minhas forças, elas estavam se esgotando. Até que um certo dia eu acordei, escrevi uma carta de despedida, deixei no meu quarto e antes de sair de casa, sem a babá perceber, eu também me despedi do meu filho e eu decidi que aquele dia eu não queria viver mais. Então, nesse dia, eu saí para trabalhar no Uber e a minha intenção era causar um acidente e morrer nesse acidente. Só que, no fundo, algo me falava para eu não fazer isso. Então, enquanto eu tomava coragem, eu decidi fazer uma viagem e peguei uma passageira. Foi a minha primeira viagem do dia. Levei ela até o destino dela e antes dela descer do carro, assim que ela chegou no destino, ela olhou para mim e ela falou assim, moça, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não ia te falar nada, só que Deus tá me incomodando demais e eu não posso ir embora sem te entregar essa palavra. Parte 2. E antes dela descer do carro, ela me entregou aquela palavra e ela falou assim, moça, eu não te conheço, eu não sei pelo que você está passando, só que Deus me pediu para te pedir para que você não tire a sua vida. Ele tem um futuro muito especial preparado para você, então entrega a sua dor nas mãos de Deus e descansa, porque Ele tá cuidando de você. Quando ela terminou de falar, eu agradeci. E assim que ela saiu do carro, que ela fechou a porta, gente do céu, ali eu desabei em chorar. E depois disso, eu perdi totalmente a vontade de tirar minha vida. Nesse dia, eu trabalhei o dia inteiro. Nesse dia, foi muito bom, consegui fazer um dinheiro bom nesse dia. E 3 dias depois, eu fui chamada para fazer uma entrevista numa empresa onde eu sempre sonhei em trabalhar. Fui na entrevista, passei na entrevista, comecei a trabalhar nessa empresa e 6 meses depois eu já subi de cargo e 1 ano depois que eu tinha subido de cargo, eu virei gerente geral da empresa. O meu salário é muito bom, eu consigo pagar todas as nossas contas, pago uma escola particular hoje para o meu filho, comprei meu carro. Durante muito tempo eu fiz terapia e isso me ajudou bastante. E graças a Deus eu consegui me reerguer e me manter firme para poder criar o meu filho. A única dor que não passa é a dor do luto, a saudade que fica. Eu queria muito que meu marido estivesse aqui com a gente, desfrutando de tudo isso que a gente está vivendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E enquanto meu marido esteve aqui na Terra, ele foi um ser humano lindo. Eu tive muita sorte de poder conviver ao lado dele. E no dia que isso aconteceu, eu voltei para casa. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi rasgar aquela carta de despedida que eu tinha feito. Aquela passageira nem sonha, mas ela foi usada por Deus para salvar minha vida. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou para mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que estou ficando com o dono da minha casa, o meu marido paga o aluguel e ele me devolve. Eu sou casada há 14 anos, e nesses anos todos eu nunca havia pegado nada de errado assim da parte do meu marido. E eu sempre fui muito tranquila, nunca fui muito ciumenta, tanto que eu não ligava quando ele comentava sobre a beleza de outras mulheres. Ele sempre teve a privacidade dele, de poder sair, jogar bola, de ir em churrasco com os amigos, e eu também. E o meu marido, ele é pedreiro. Então, alguns meses atrás, ele pegou um trabalho para fazer na casa de uma mulher aqui da cidade, uma mulher extremamente rica. E a casa é num condomínio fechado e tudo. E desde então, o meu marido ele passou a ter alguns comportamentos diferentes. Ele nunca ligou para celular, na verdade ele nem sabe mexer em celular, só que do nada ele começou a carregar o celular para tudo quanto é lado. Ele sempre em casa ia direto me dar um beijo, um selinho. Do nada ele parou, quando ele chegava em casa ele ia direto tomar banho e só depois do banho que ele vinha para me dar um beijo. Às vezes acontecia algumas coisas e ele dava assim umas desculpas horríveis. Foi então que eu comecei a desconfiar. Então, sempre que dava, eu mexia no celular dele, só que eu nunca achava nada.
Até que um dia, o bonito chegou em casa com uma chupada no pescoço e ali ele foi obrigado a me contar a verdade. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele chegou em casa com uma chupada no pescoço e ali ele foi obrigado a me contar a verdade. E sim, ele estava ficando com a patroa dele rica, por isso que o trabalho na casa dela não acabava nunca. Tá bom, ele me pediu perdão, disse que me amava e todas essas coisas assim que eles sempre falam, sabe? E ali eu fingi que eu perdoei porque eu queria dar o troco. Beleza, meses antes de eu descobrir, nós mudamos de casa e o dono da casa onde a gente mora, ele é um senhor e ele é bem assim safado. E desde a primeira vez que ele me viu, ele dá em cima de mim, tanto que ele já deu em cima de mim até na frente do meu marido. Só que o meu marido acha que ninguém me quer, então ele não ligava. Até que um certo dia, eu mandei uma mensagem pro dono da casa, fingindo falar sobre algo ali da casa, e eu comecei a puxar assunto com ele. Até que nós começamos a conversar todos os dias. E conversa vai, conversa vem, ele começou a me pedir fotos e eu mandava, só que ele tinha que pagar. E assim foi indo, até que um dia ele falou pra mim que ele queria ficar comigo de verdade, sem ficar só vendo fotos. Dei um valor pra ele e ele aceitou o valor. E é claro que eu dei um chá bem dado pra deixar ele bem louco. E claro que depois disso ele queria mais e mais. Foi então que eu conversei com ele e eu ofereci um valor X para ficar com ele 3 vezes no mês. E ele aceitou. E esse valor X é o valor do meu aluguel. Então, o que eu fiz? Eu abri uma conta só para mim e eu tô depositando tudo lá. E o meu marido, ele nem desconfia, ele nem sonha. Mas é aquilo, né? Chifre trocado não dói. Até porque eu ainda desconfio que ele, pula a cerca ainda com essa mulher. Então, tá tudo certo. O dia que eu não quiser mais, eu pego o meu dinheiro que está na minha conta e eu vou embora. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que flagrei o meu marido na hora H com a mulher do falecido no meio do velório. Infelizmente, alguns dias atrás, o meu cunhado, o irmão do meu marido, acabou falecendo. Ele foi fazer um trabalho em cima do telhado, o telhado acabou caindo e ele faleceu na hora. E assim que nós recebemos a notícia, nós fomos todo mundo para casa da mulher dele, da mulher do falecido, para ficar ali com ela, para apoiar ela, ajudar ela com as coisas do velório. E assim que nós chegamos na casa dela, eu percebi que ela estava até que bem, sorrindo, conversando. Eu até cheguei a perguntar para uma prima deles se ela estava sob efeito de calmante, porque ela parecia estar bem. Só que a prima dele falou que ela não tinha até então tomado nenhum remédio. Então, o que eu pensei? A ficha ainda não caiu. Ok, ficamos com ela ali até de noite, ajudamos ela a fazer tudo e de noite nós fomos embora. E no dia seguinte, de manhã, nós fomos pro velório. E assim, quando o corpo chegou, foi muito difícil para todo mundo. Enquanto estava todo mundo chorando muito, a mulher do falecido não derramava uma lágrima. Só que enquanto eu reparava isso, eu me sentia mal por estar julgando ela. Até porque cada um lida com o seu luto de uma forma diferente. Beleza, passou algumas horas, todo mundo estava sentado ali em volta do caixão, conversando. Até que o meu marido chegou em mim e ele disse que ele ia atrás de algo para ele comer. Tá bom, segundos depois a mulher... Parte 2. Então, como eu estava dizendo, enquanto estava todo mundo ali sentado, o meu marido chegou em mim e disse que ele ia atrás de algo para ele comer. Tá bom, segundos depois, a mulher do falecido também levanta e fala que ia lá pra fora pra ela tomar um ar, porque ela tava precisando tomar um ar, só que ela queria ir sozinha, porque ela estava precisando daquele tempo sozinha. Ok, passou 1 hora e nada desses dois voltarem. Então, nós fomos atrás, da mulher do falecido, porque nós ficamos preocupados, pois fazia um tempo já que ela tinha saído e ainda não tinha voltado. E enquanto a gente procurava ela, eu ligando pro meu marido e nada dele atender. Eu sei que a gente procurou em todos os lugares e nada. Foi então que eu fui procurar no cemitério para ver se tinha alguém lá. Mas também não tinha ninguém, então eu voltei para a sala do velório. E assim que eu estava voltando, eu vi uma salinha bem assim de longe, parecia uma capela, só que não era uma capela. E ela estava toda escura, então pensei comigo, vou procurar ali, vai que... Então eu fui, e conforme eu ia chegando perto, eu comecei a ouvir uns barulhos e na hora eu até pensei que fosse alguém chorando. E quando eu entrei que eu vi, não era choros e sim gemidos. E era o meu marido e a mulher do falecido. Falecido, irmão do meu marido, tá?
Na hora, a minha reação foi gritar. Eu comecei a gritar assim, desesperada. E quando eu vi, já tinha um monte de gente atrás de mim. Ali eu comecei a contar tudo que eu tinha visto, o que estava acontecendo ali. E quando eu vi, gente, virou uma pancadaria. Uma parte tentando bater nos dois, uma outra parte tentando defender para não virar uma tragédia. Até que a polícia veio e o velório foi encerrado antes mesmo do horário. Nós tivemos que enterrar e logo em seguida já deixar o cemitério. Resumindo, depois disso, o meu marido ele tomou um pau de todos os homens da família. A mulher do falecido também tomou um pau das mulheres da família. E depois disso, a mulher do falecido ela foi embora para uma cidade aí bem distante, sei lá, na casa de uns parentes dela, sumiu. E sim, eu me separei. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinha. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu filho tem 10 dias de vida e eu ainda não consigo gostar dele. Eu sou casada tem 3 anos e eu nunca tive o desejo de ser mãe. Na verdade, eu sempre falei que eu nunca seria mãe. E quando eu conheci o meu marido, nós conversamos sobre isso e ele também falou que não era assim uma preferência na vida dele. Ok. Eu sempre tomei remédio certinho a minha vida inteira e eu nunca falhei. Até que um certo dia eu comecei a me sentir estranha, dores no peito, desejo, sabe, de comer algumas coisas, muita ânsia, muita azia. Só que jamais passou pela minha cabeça uma gravidez, porque como eu falei, eu sempre tomei a minha vida inteira remédio certinho. Então o que eu fiz? Eu ignorei aqueles sintomas, não comentei nada com ninguém e vida que segue. Porém, a cada dia que passava, aqueles sintomas só aumentavam. Eu comecei a engordar, eu tinha uma fome fora do normal. E algo dentro de mim falava, mandava eu fazer um teste de gravidez, só que eu ignorava total. Até que um dia eu resolvi fazer esse bendito teste e ali veio positivo. Aquilo foi um susto tão grande pra mim, eu fiquei com tanto medo daquela informação, que eu fiz o quê? Eu não contei nada pra ninguém até os 5 meses de gestação. Por quê? Porque na minha cabeça eu ainda tinha esperança de que a qualquer momento eu poderia perder. Só que os meses foram se passando, eu vi que eu não ia perder, então eu acabei contando para minha família. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu vi que eu não ia perder, então eu contei para minha família. E quando eu contei, o meu marido, ele foi o primeiro a pular de felicidade. Eu confesso que eu até me assustei com toda essa felicidade dele. A minha mãe, a minha sogra, toda a minha família, todo mundo ficou muito feliz. E até então eu não conseguia aceitar, só que eu pensava assim comigo, bom, até nascer talvez eu consiga criar ali um laço de amor e eu consiga amar. E eu também pensava que conforme eu fosse comprando, né, as coisas, sei lá, eu ia me apegando, eu ia gostando. Só que nada adiantou, porque quanto mais eu tentava gostar, menos eu gostava. Compramos tudo que tinha, né, para comprar, até que chegou o momento de nascer e eu comecei a sentir contrações. E a cada contração que eu sentia, eu pensava assim, a hora que nascer eu vou pegar amor. Porque dizem que quando o filho nasce, automaticamente nasce uma mãe, né? Então eu estava com esperança nisso. Ok, o bebê nasceu, logo em seguida nós fomos pro quarto. E ali, enquanto eu cuidava dele, eu senti que eu ainda não sentia nada. Mas o que me confortava era saber que pelo menos ele estava e ele ia sentir muito amor e muito carinho do pai, das avós, da família. Porque apesar de tudo, eu me sinto culpada, tá? Eu me sentia culpada por não sentir nada por ele, e eu ainda me sinto culpada. Ok, no dia seguinte eu fui liberada e fomos para casa. E no caminho eu pensava comigo, bom, será que ali agora na rotina, em casa, né, no meu ambiente, cuidando dele, talvez ali eu vou conseguir pegar amor. Só que ele está com 10 dias de vida e eu ainda não consigo amá-lo. E sabe o que mais me incomoda? É que essa criança não merecia isso. Aí eu fico me perguntando, por que então Deus me enviou esse filho? A minha família com certeza já percebeu isso, por isso que eles estão me dando bastante apoio, bastante ajuda. Eles não saem do meu lado pra nada. E eu sou muito grata por ter todos eles do meu lado. E quem sabe, né? Com todo esse amor, esse apoio, um dia eu consigo amar o meu filho. E eu vou falar pra vocês, ele é lindo, tá? Não é nada com ele, cara. Eu só não queria ser mãe. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. E eu posso falar pra vocês que foi a melhor experiência da minha vida.
O dia que eu voltei rica no trabalho em que eu mais fui humilhada. Tem uma loja aqui na minha cidade e o meu sonho sempre foi trabalhar lá. O salário deles é muito bom, os benefícios dele é maravilhoso. E eu participei de 3 entrevistas para poder trabalhar lá, só que nessas 3 eu acabei reprovando. E na 4ª vez que eu consegui uma outra entrevista, nessa 4ª vez eu acabei passando. E assim, eu tava tão realizada e tão feliz por ter conseguido aquilo, sabe? Só que infelizmente essa minha felicidade, ela durou bem pouco. A loja tem 2 donos e um deles é responsável pelos vendedores e eu era uma vendedora. Porém, depois de um tempo, já ali na loja, esse dono ele começou a dar em cima de mim, só que até então era somente indiretas. Eu percebia que ele estava com graça pro meu lado, só que eu fingia que eu não via. Até porque eu aprendi com a minha avó que onde se ganha o pão, não se come a carne. Enfim, eu sei que a situação começou a piorar de um jeito, ele me chamava o dia inteiro para ir na sala dele só para ele poder ficar perto de mim. E eu a todo momento sendo educada, só que caindo fora. Até que um dia ele me chamou e ali ele jogou a real pra mim. Ele falou que ele estava muito afim de mim e que ele queria uma chance, uma oportunidade para poder me conhecer melhor. E ali na maior educação eu falei pra ele que no momento eu tava de boa, que no momento eu só tava focada mesmo no meu trabalho. Pra quê? Esse homem ficou maluco por eu ter negado ele. E depois desse dia, ele fez da minha vida um verdadeiro inferno dentro daquela loja. Ele me humilhava na frente de todos, ele fazia questão de gritar comigo na frente de todos. Ele me passava vários e vários trabalhos ao mesmo tempo, para eu não dar conta mesmo. Quando ele sabia que o cliente ia comprar muito e eu que estava atendendo, o que ele fazia? Ele trocava de vendedora só para eu não conseguir fazer uma venda alta. Eu sei que ele atrapalhou a minha vida de uma forma ali dentro. Ok, um certo dia ele me chamou novamente na sala dele e assim que eu entrei ele mandou sentar, ele olhou pra mim e falou assim, eu vou te dar mais uma chance, ou você fica comigo ou eu vou te mandar embora. Na hora eu respondi pra ele, não é isso que eu quero, mas se for assim, pode me mandar. E ele ficou tão furioso que ele realmente me mandou embora. E naquele dia ele gritava tanto comigo, ele era completamente descontrolado, ele gritava de gritar mesmo, ele gritava, ele falava que nunca mais na vida eu ia conseguir serviço, emprego em nenhum outro lugar que fosse um trabalho digno. Ele falou que ele ia fazer questão de fazer eu perder meu trabalho em qualquer lugar que eu entrasse. Não bastando isso, sabe o que ele fez? Ele saiu lá fora e começou a gritar para a loja inteira, com o vendedor, com o cliente, com todo mundo ali dentro. Ele começou a gritar que ele estava me mandando embora porque eu tinha dado em cima dele e ele não queria nada comigo e eu não aceitei. E assim que eu estava saindo para arrumar as minhas coisas, ele olhou para mim e disse assim, você nunca vai ser e ter nada na sua vida. Eu desejo tudo de pior que existe nessa terra para você. Olha, chega até a me arrepiar. Arrumei as minhas coisas, eu fui embora e o resultado disso tudo foi uma grande depressão. Eu precisei ter acompanhamento profissional, precisei tomar vários remédios controlados porque aquilo mexeu muito comigo. Ok, o tempo foi se passando até que eu decidi ir atrás do meu futuro. Eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. Porque eu estava tão traumatizada que eu não queria mais trabalhar para ninguém. Parte 2. Como eu estava dizendo, eu não queria mais trabalhar para ninguém, então eu fui, fiz um curso de manicure, consegui abrir o meu espaço e ali eu comecei a trabalhar para mim. E assim eu consegui comprar o meu carro, consegui dar entrada no meu apartamento. E meses depois disso tudo, eu acabei conhecendo uma pessoa, comecei a namorar com essa pessoa e 1 ano depois de namoro nós nos casamos. O meu marido, ele é advogado, na verdade ele é um dos melhores advogados aqui da região, ele é muito conhecido aqui na região. E juntos nós compramos uma casa, porém essa casa, ela precisava de uma reforma. Então quando foi para comprar as coisas para casa, né, para reforma, eu fiz questão de ir nessa loja que eu trabalhava. Como o meu marido ele já sabia de tudo o que eu já tinha passado nessa loja com o dono, ele fez questão também de ir lá. Então nós fomos comprar nessa loja. E assim que nós chegamos na loja, nós pisamos o pé na porta, quem que estava logo ali na entrada? Exatamente, esse meu ex-patrão. Quando ele me viu, ele travou. Ele ficou extremamente sem graça, sem reação. Ele não sabia se ele ficava ali, se ele saía, se ele cumprimentava. Só que o melhor de tudo é que ele conhecia o meu marido. Então, ou seja, ele tinha obrigação de ir ali cumprimentar o meu marido. Ele cumprimentou o meu marido, me cumprimentou também. E ali eles começaram a conversar e conversa vai, conversa vem. O meu marido fez uma coisa que, cara, eu vou ser grata pelo resto da minha vida pelo que ele fez. Ele olhou pro meu ex-patrão e falou assim, será que você pode nos atender? E com muita, mas muita raiva, porque dava pra ver no olho dele que ele tava com muita raiva, ele nos atendeu. E naquele dia nós gastamos nada mais, nada menos que 35 mil à vista.
E o melhor de tudo é que na hora de pagar, porque ele foi até o fim. Ele foi até o fim, até o caixa, deu maior atenção pro meu marido. Na hora de pagar, ele perguntou se seria cartão, né? Falou que parcelava em tantas vezes. Meu marido olhou pra ele e falou, não, vai ser à vista mesmo. Pagamos e fomos embora. Ver ele agradecendo foi tão bom. Eu não sei explicar pra vocês o sabor que aquilo me deu. Eu precisava tanto daquilo que nem eu sabia o tanto que eu precisava daquilo. E eu nunca na minha vida imaginei que um dia eu teria, sabe, essa honra de poder voltar lá e eu comprar com o meu dinheiro e ele ter que me atender. Só quem já passou por isso sabe como é bom, sabe, sentir o sabor desse prazer.